Então vamos lá, com a ferramenta de seleção, vocês viram que eu posso mover o objeto quando ele fica com essa seta preta, redimensionar quando ele fica com essa seta, né, de duas pontas e girar quando ele fica com essa seta inclinada para a rotação. Bacana. Agora, existem outras ferramentas aqui, como a ferramenta de seleção direta, que você pode manipular a forma do objeto. Por exemplo, pegando essa ferramenta de seleção direta, você pode clicar sobre um desses pontos que ficam próximo aos eixos laterais do objeto, clicar, segurar e arrastar. Se eu arrasto para dentro, ele está aplicando uma rotação naquela área. Se eu arrastar muito, ele vai virar um círculo. Ó. Se eu arrastar para fora, ele vai tirando essa rotação dele, né? Esse tipo de propriedade nós podemos também definir quando eu crio o objeto. Como assim? Então vamos supor aqui que eu pegue novamente a ferramenta retângulo, sempre botão direito para você desmembrar o conjunto. Lembrem-se, ferramentas de formas estão aqui, né, junto à ferramenta retângulo. Então peguei ele, vou dar um clique novamente aqui, só que eu não vou clicar, segurar e arrastar, eu vou apenas dar um clique sobre a minha página, minha folha, minha prancheta. O que ele me dá aqui são opções iniciais para me colocar uma largura e uma altura do objeto, como vocês podem ver. Isso aqui é para restringir proporção. Então, por exemplo, se eu quiser criar um objeto perfeito, eu marco aqui a opção para restringir proporção e coloco 10. Por exemplo, ele vai criar aqui, ó, ele vai manter aquela proporção que estava de 10 para 8. Vou tirar novamente aqui, vou colocar 10 novamente. Pronto. Agora está 10 e 10. Se eu marcar a restrição de proporção e aumentar 1 para 20, o outro também vai aumentar. Então, ele aumenta, ele altera aqui quando está marcado de forma proporcional. Eu vou deixar aqui para não ficar muito grande, 5 e 5. Pronto. Dei OK, eu tenho aquele retângulo exatamente criado naquela proporção em que eu havia definido. Ah, e se eu quiser aplicar um valor para essa rotação? Porque às vezes eu já tenho em mente um valor para aplicar aqui, ó, para que ele mantenha esses cantos arredondados. Então, meio centímetro, 1 centímetro, não sei, né? Para isso, nós vamos precisar de utilizar um painel que é o painel de propriedades da ferramenta. Porque nem sempre dentro desse painel de propriedades aqui, ó, eu encontro tudo, né? Eu tenho algumas ações rápidas aqui, por exemplo, para deslocar o caminho do meu objeto, para fazer um deslocamento aqui, né, de posição, para expandir a forma, organização, alinhamento, etc. Mas nem sempre eu tenho todas as propriedades visíveis. Se eu altero aqui para um modo, por exemplo, que é o modo de clássico, né, um modo clássico de qualquer programa da Adobe, ele vai ter isso aqui acima, que é a barra uma barra de ferramentas, que também funcionam com as opções que você esteja utilizando de acordo com a ferramenta ou objeto selecionado. Então, nessa barra de ferramenta, além de mostrar o que eu já tenho aqui, que é posição, preenchimento, traçado, opacidade, ó, como vocês podem ver, ele me dá mais tipos de traçado, de linha. Ele me dá aqui, por exemplo, a opção de trabalhar com transformação, com forma, a opção de trabalhar com estilos, tá joia? Se eu pego, por exemplo, essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção direta, ele já coloca aqui para mim a proporção dos cantos, ó. Então, se eu quero arredondar em meio centímetro, eu coloco 0,5 e dou Enter, pronto. Ele já arredondou exatamente naquela proporção que eu tenho aqui. Então, assim, ele me dá algumas outras opções que eu não tenho no painel de propriedades, mas que eu posso acessar via ferramentas. Eu conseguia colocar meio centímetro aqui, sim, clicando, segurando e arrastando. Mas existem possibilidades aqui acima, né, que podem incrementar isso para mim também. Então, sempre que precisar, eu vou estar mostrando para vocês o Essentials. Embora eu, por enquanto, eu vou trabalhar com o padrão que nós fizemos, que não vai ser tão necessário aquilo ali ainda. Então, beleza. Essa ferramenta é para deformar o objeto. Tá? Joia? Aqui, por exemplo, um círculo, ó, eu não tenho basicamente esses pontos, né? Eu tenho aqui ponto âncora, eu tenho outras coisas, então assim, não daria para manipular nada por enquanto com essa ferramenta de seleção direta utilizando aqui um círculo, mas em um retângulo já deu. Além desses objetos, vou pegar novamente a ferramenta de seleção, né? Eu posso clicar, segurar e arrastar para ele selecionar tudo, ó. Eu posso também pressionar Ctrl A, ele seleciona todos os objetos, eu vou pressionar Delete para apagar. Ok. Além do retângulo, eu tenho retângulo já com canto arredondado, ó. Então, beleza, eu já posso criar um retângulo com canto arredondado e aqui eu consigo manipular o arredondamento dele, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Eu consigo trabalhar já um retângulo com essa proporção arredondada. Além dele, eu tenho a ferramenta círculo, que vocês já conhecem, que é elipse. Eu tenho a ferramenta polígono. Eu posso desenhar aqui um polígono e selecionar quantos lados eu quero para esse polígono. Ah, mas eu não tenho isso na minha paleta de propriedades. Vamos, por exemplo, abrir novamente aqui a barra de ferramentas, que é encontrada no Essentials. Então aqui, ó, se tratando de um polígono, nós até temos aqui a opção de clicar, segurar e arrastar, ó, para poder
manipular as bordas, né, o arredondamento desse polígono. Isso com a própria ferramenta de seleção ele já me deu. Com a ferramenta de seleção direta ele já me permite mexer aqui, ó, nos cantos, né, também arredondando cada um daqueles cantos. Ele permite aqui trabalhar as configurações aí específicas para esse objeto. Então nós vamos ver também um pouquinho mais aí desse objeto, né, e das outras formas na próxima aula.